Opa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar, o nosso estudo da noite, Vamos dar início aí, a mais um dia aí de trabalho, de estudo, A gente está estudando o Evangelho, Lembrando aí a todos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o sermão profético, a Betinha ficou estudando Sócrates, muito bom, a gente está iniciando, dando continuidade aí ao estudo aqui. Pessoal, só lembrando, a gente vai fazer a prece e a gente vai pegar aqui a partir do versículo 30 e... deixa eu achar aqui... 33, Nós vamos começar aqui Mateus capítulo 24, a partir do versículo 33, o sermão profético de Jesus e as suas implicações para a gente hoje, as questões aí do Cristo, que esse sermão aí, que é uma conversa que Jesus tem com seus discípulos, pouco antes da sua morte, alguns dias antes do desencarne de Jesus, e que Jesus vai fazer uma série de avisos, para tanto os companheiros daquela época, como para a gente hoje também, A palavra ali de Jesus sempre tem essa capacidade, de trazer para a gente conhecimento imediato, que é o conhecimento daquela hora ali, daquele momento, no qual o fato passava, e ao mesmo tempo, ele vai trazer também informação espiritual, sobre aquilo que nós estamos vivendo ou necessitando de viver agora, gente? A gente vai fazer a prece aqui e aí nós vamos dar início, se Deus quiser, ao nosso estudo aí, rapidinho, pessoal? Vamos fazer a prece, levar o nosso pensamento ao Cristo, agradecer a Jesus pela oportunidade de tudo quanto temos recebido, agradecer ao Mestre pela sua presença amorosa, gentil entre nós, que possamos refletir e estudar acerca do Evangelho de luz e de amor de Jesus, trazendo para a nossa intimidade os conceitos e as informações espirituais que possam ser úteis à nossa caminhada rumo ao infinito. Fica conosco, Senhor, hoje e em todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo, mais uma vez a gente lembra, pessoal, quem quiser participar, falar, comentar, só ficar à vontade, Nós estamos lá na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, estamos lendo e estudando à luz da doutrina espírita. Então Jesus está conversando com os discípulos, sobre dois momentos que são distintos, mas conectados, que é o fim, ele usa o templo, como uma analogia, e ele fala sobre o fim de Israel, enquanto nação naquela época, Israel ele vai ser destruída no ano 70, pelo Império Romano, os judeus vão fazer uma revolta no ano 70, mais ou menos ali uns 35 anos depois da época que Jesus está tendo essa conversa, e só vai ser recuperado pouco tempo atrás, na década de 50, quando o Estado de Israel foi reformado, e ainda cria tem tantas e tantas aí dificuldades ainda, em relação a isso, dado a questão palestina, dado a outras questões aí de cunho espiritual que nós sabemos muito bem, gente? Então a espiritualidade vai trabalhar essas questões, e a gente vai acompanhar aqui no texto, tentar, como diriam lá os amigos espirituais, tirar o espírito da letra, que é o mais importante. Então vamos lá. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus fala que quando alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar, existem sinais, que quem souber perceber esses sinais vai conseguir lidar com a transição, com a mudança, com o momento de transformação pelo qual a humanidade está passando. Então cada um vai conseguir, se souber observar. Ele fala aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Geração, ou seja, não vai passar aquele grupo de espíritos ali, e muitos deles iam ver o que Jesus estava falando. Nesse contexto aqui ele está falando do quê? Da destruição de Israel pelo Império Romano. A gente sabe que o João Evangelista ele sobrevive a isso, ele nem estava em Israel mais nessa época, mas ele vai ficar sabendo,
porque ele vai estar lá em Éfeso, né, na época da destruição de Jerusalém, né, bem longe dali. Então, assim, muitos dos discípulos vão ouvir, né, sobre essa destruição, né, que Jesus está falando, né, fruto do desequilíbrio das pessoas. E agora, né, nesse segundo aqui, ó, ele já vai passar para um aspecto um pouco diferente. Ele vai aprofundar para o aspecto espiritual. Ele vai falar assim, ó, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Nós lemos, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Olha que interessante, né? Tem até uma musiquinha da Igreja Católica, né? A gente lê uns textos, a gente escuta, né? Uma frase, não sabe de onde que ela veio. Veio daqui, ó. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Né? Por quê? O que é céu? Consciência. O que é a terra? O corpo. Ou seja, a consciência se renova, se transforma. O corpo físico, né? Ele acaba, ele é feito para acabar. Mas as palavras de Jesus não vão passar. Por quê? Porque são palavras de vida eterna. Ou seja, o que nós temos que focar, né, em toda essa questão do Evangelho, em toda essa questão de aprendizado espiritual, né, é o quê? É aquilo que Jesus ensina. Né? Os ensinamentos do Cristo são imortais. Os ensinamentos de Jesus, esses, de maneira alguma, vão passar. Né? Então, esse que é o grande, vamos dizer assim, recado, né, que Jesus está dando aqui para os discípulos. Né? Ou seja, todas as coisas aqui são transitórias. O ensinamento do Cristo. Ele continua aqui, ó. Como foi nos dias de Noé. Vou pegar um negócio ali, senão vai destruir. Ah, moça. Acaba com isso. Ah, meu Deus. É que tem uma mocinha aqui, gente. Desculpa. Tem uma mocinha aqui muito bagunceira, muito pequena e bagunceira, que se não segurar ela vai mastigar o fone do Luke. Ah, mocinha. Então fica aqui no colo. É uma mocinha muito bagunceira, que fez 45 dias ontem, né? Então, né, vou ficar quietinho aqui. Então, o que acontecia? Ele fala assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem. Né? O que é o dia de Noé, gente? A fábula, né, a história do Noé. Né? O Noé não é um personagem que existiu de verdade. Né? Na verdade, o Noé representa um simbolismo. Mas o que é nos dias de Noé? Era um momento em que, simbolicamente, a humanidade estava adormecida espiritualmente. E aí veio o dilúvio e pegou todo mundo desprevenido. Né? O que é o dilúvio? As exigências da vida material. Tá? Então, Noé é aquele que está desperto e que constrói a arca. Ou seja, Noé se protege, né, diante das necessidades da matéria, porque ele estava preparado. O restante do pessoal foi tragado pelo dilúvio. Por quê? Porque não estava pronto para enfrentar as provas da vida material. Então a vida material engoliu eles. Né? Então Jesus dá o exemplo. Ó, vai ser como nos dias de Noé. A maioria da humanidade presa ao materialismo, presa à ilusão, né? E o que vai acontecer? Vai vir um dilúvio, ou seja, vão ver as dificuldades materiais e as pessoas vão ser devoradas por aquilo, vão ser engolidas. Né? E aqui, ó, porquanto, assim como nos dias anteriores no dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Né? Então, o despertar espiritual, né, mocinha? O despertar espiritual, ele vem sem que a maioria perceba. Né? Podemos nos proteger com o estudo e prática do Evangelho. Né? E a recomendação, né, da oração. Com certeza, é isso mesmo. Né? Então, assim, a forma da gente estar desperto, né? Não está ali igual a turma da época do Noé, né? Simbolicamente falando, né? É o que? É a gente estar atento para as questões espirituais. Né? Não perceberam até que veio o dilúvio. Né? Por quê? Porque a materialidade, ela engole. A vida material, né? Ela vai passando por cima da gente igual um rolo compressor. E aí na hora que a gente vê, já está sendo engolido por aquilo. É bem um exemplo de Jesus quando ele puxa o Pedro da água. Né? O Pedro está andando sobre as águas, né? A água é a vida material. E o que acontece? Né? Na hora que vem a onda, ou seja, a dificuldade material, o Pedro começa a afundar. Aí Jesus puxa ele e fala, opa! Né? Ela é uma mocinha. Tá? Quem está vendo aqui, essa aqui é a Ísis. Né? Não é Ísis, minha deusa egípcia, né? A Artemis voltou para o Olimpo, né? Aí ela
os deuses do Egito mandaram outro, né? Trocou os deuses gregos pelo Egito, né? Essa aqui é a Ísis, né? O gatinho é o Timo, né? O Timo está escondido por ali, né? Então, assim, essa aqui é a espoleta mesmo. Peraí. Ai, meu Deus, estou me enfinando. Então, continuando, né, gente? E estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Esse texto aqui é bem interessante porque o pessoal que estuda, né, que gosta de, né, principalmente os protestantes, entende que ele está falando do arrebatamento, né, que Jesus veio buscar, né, e quem for da igreja vai ser levado, né, normalmente quem é da mesma religião dele, né, e quem não é da mesma religião vai ser deixado para trás, né. Então eles usam esse texto aqui para poder dizer que ia acontecer isso, né, tipo aquele negócio da Star Trek, né, vai abduzir. Aí, calminha, moça, deixa eu pôr no chão. Nada de comer, vai lá, vai brincar com seu irmão. Né? Então, assim, aqui Jesus está querendo dizer o seguinte, né, que tem duas pessoas, às vezes uma sintonizada, outra não. A convivência, a proximidade. Ó, né? Estando dois no campo, ou seja, o campo é o trabalho, um será levado e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Né? Então aqui ele está fazendo uma analogia para a gente estar preparado intimamente para o nosso encontro com Jesus, que é o encontro de consciência. E quando que a gente vai estar cara a cara com a nossa consciência? Quando ele desencarnar. Né? Então ninguém sabe a hora. Né? Uma hora um vai, o outro fica. Né? Então a gente vai estar preso, vamos dizer assim, a todas as nossas construções de consciência. Quem estiver preso, né, vai estar despreparado. Aí ele continua, olha só. Vigiai, pois, estou repetindo, tá, gente? Não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Tá? A vigília é o horário da noite, porque os judeus, né, eles não contavam horas durante a noite, não tinha 1, 2 horas, 6 horas da noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite, não tinha isso para os judeus. Tinha as vigílias, que eram tempos, espaços que eles dividiam à noite. Tá? Hora, no povo de Israel, eles só contavam a partir da hora que o sol nascia. Né? Então nasceu o sol, 1 hora, primeira hora. Nasceu o sol 2 horas depois, segunda hora. 3 horas, então, o que acontece? De 6 a 7, né, vamos dizer assim, certinho, né? De 6 da manhã a 7 da manhã, apareceu o sol, começou a contar o tempo. Então, de 6 a 7 era a primeira hora, de 7 às 8 era a segunda hora. Jesus, né, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, né, e crucificado à 9ª hora, né, a terceira hora, que simboliza o quê? Qual que é a terceira hora? A terceira hora é 9 da manhã, que ele vai ser açoitado lá pelo pessoal, né, e Jesus morre, né, que hora? Ele morre mais ou menos umas 3 horas da tarde. Qual que é a 3 horas da tarde? 9ª hora. Tá? Porque fala 9ª hora, 3 horas da tarde. Ou seja, que eles contavam a partir do nascer do sol. Por isso que ele fala vigília aqui. Né? O pessoal lê e não entende bem. Né? E ele fala assim, o que Jesus está dizendo? Se a gente soubesse a hora que as coisas iam acontecer, a gente ia esperar. Mas, né, toda conquista e transformação espiritual é uma coisa que acontece diferente. Por que Jesus não sabe? Né? Só o Pai sabe. Porque é uma coisa íntima. Né, o retorno do Filho do Homem, o despertar do Filho do Homem dentro de nós, cada ser tem o seu momento. Não é um fenômeno, né, mundial, não é um fenômeno, né, que acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Então um vai estar despertando o outro, não. Né? Então o que o pessoal imagina de Jesus vindo no céu e arrebatando metade do planeta Terra, se bem que não é metade, né, porque normalmente é só da religião deles, né? Então não dá nem 1% da humanidade, o resto 99% vai se lascar, né? Porque não tem nenhuma religião, né? Não funciona desse jeito, não. Esse processo de despertar espiritual vai chegar para todo mundo. Esse arrebatamento, o que é o arrebato? É se elevar, né? Esse momento de se elevar espiritualmente vai chegar para todo mundo, só que em momentos diferentes. Talvez para mim vai ser daqui 10 mil anos, né? Às vezes pro meu gatinho aqui vai ser daqui menos tempo, né? Às vezes pro meu vizinho vai ser semana que vem. Né? Às vezes para o outro vai ser daqui um século, um milênio. Então cada ser encontra o seu caminho espiritual a seu turno, ou seja, na sua vez, no seu momento, na sua hora. Né? E ele continua aqui, ó. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora em que não penseis. Ou seja, na hora que a gente não estiver pensando, é que a coisa acontece. É interessante isso aqui, porque isso aqui bate com um texto lá do Kardec. Eu ganhei um manhaque maltês, é um gatinho,
esse texto aqui bate com o texto do Kardec, conversando com os espíritos, e os espíritos falam para ele, né, que as questões espirituais, né, o despertar espiritual, né, é algo que ninguém sabe quando vem. E que quando tem um espírito superior encarnado, né, um missionário, né, o que é que fala que a pessoa é um missionário? Ela não acha que é missionário. Ela não entende nada que ela faz como missão. Né? Quem pensa que está em missão ou acha que localizou algum missionário, errou. O espírito missionário, ele ignora totalmente que ele está em missão. Ou seja, ele faz, o que ele faz que para a gente é uma coisa maravilhosa, para ele é normal. Entendeu? O missionário mesmo, grande missionário, né? Porque tem missões de todo tipo, todos nós temos alguma. Né? Mas a missão, aquilo que é parte da missão do ser, ele faz de maneira ignorada. Ou seja, ele não sabe nem que aquilo é missão, né? Mas ele faz. Né? Então Jesus fala assim, olha, a transformação espiritual vem sem que a gente perceba. Ou seja, o espírito está despertando, está se iluminando todo, né? Bem quietinho, né? Está se iluminando todo e ele nem vê, ele nem sabe que está acontecendo com ele. Por quê? Porque ele está ali, ele está ignorando, né, toda aquela situação, né? Ele está ignorando tudo aquilo. Sai daí, rapaz, né? Ele está ignorando tudo aquilo, porque ele não percebe. As grandes conquistas espirituais são conquistas silenciosas, não vem com alarde, né? Por isso que quando aparece alguém e fala fulano de tal a reencarnação de sei lá quem, cuidado com isso aí, gente. Porque isso não aparece nunca. Não tem na história da humanidade alguém que chegou e falou assim, fulano é... Não, tem um caso, né? Que é o João Batista, né? Um caso, o João Batista. Jesus chegou falando, esse cara aí é o profeta Elias. Né? Tirando esse, nenhum. Porque normalmente, mesmo que a pessoa saiba, né? Ela tem dúvida. Ela fica assim, será que é? E ninguém acredita também. Por quê? Porque não é para saber. Né? Por isso que eu fico rindo quando eu vejo assim, os pessoal colocando vídeo, o fulano de tal é a reencarnação do Emmanuel, descobriram o Emmanuel, não sei, gente, não vai descobrir nunca. O objetivo da espiritualidade é que não descubra, eles vão embaralhar o negócio de uma maneira que é impossível descobrir, porque isso atrapalha. Né? Um grande espírito que reencarna e que alguém sabe quem ele foi na última encarnação, ao invés dele trabalhar, ele vai ter que ficar fugindo dos outros. Não tem nem lógica isso. É porque a gente quer saber, porque a gente é curioso. Né? A gente, na verdade, a gente quer saber porque ninguém quer ir lá ajudar o Emmanuel a trabalhar, não. Eu quero ter a minha curiosidade satisfeita de saber que o Emmanuel está ali. Né? Então isso é raríssimo. Né? E a espiritualidade não sai revelando essas coisas também, porque, né, igual eu falei, às vezes a pessoa sabe ou imagina que mesmo assim, né? Isso faz a pessoa meio que entrar em parafuso aí de coisa de vida passada. Né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu templo? Ele está falando dos trabalhadores do bem, que é o servo fiel. O que é o servo fiel? É aquele que se preparou e que está fazendo aquilo que o mestre pediu para ele. Não importando quanto que o mestre vai voltar, porque se o mestre voltar hoje, ele está trabalhando. Se o mestre voltar daqui 10 anos, ele vai estar trabalhando. Né? Esse é o servo fiel. Né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Jesus dá a dica pra gente. A fidelidade espiritual é uma questão de intimidade. Né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ou seja, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente ganha espiritualmente. Né? Quanto mais a gente conquista no bem, mais a gente trabalha. Isso aqui é uma releitura da parábola dos talentos. Lembra lá da parábola dos talentos? A gente já até estudou. Né? Em resumo, o que é a parábola dos talentos? Tem o Senhor, né? Que representa a espiritualidade, Jesus, Deus, né? Uma representação. E ele vai viajar e ele chama 3 servos dele. Né? 3 que é a ideia da completude, né? Serve para todo mundo. Né? Por isso que é 3, serve para todo mundo. E para cada servo, o Senhor dá uma quantidade de talento. Um talento, né? é um valor muito grande. Né? É mais ou menos 14 quilos de ouro. Tá? Um talento. Então, para o primeiro ele dá 1, para o segundo ele dá 2 e para o terceiro ele dá 5. Né? Cada um desses nomes representa alguma coisa. São 3 espíritos que vão reencarnar. O primeiro recebe 5. O que é 5? Missão no campo do trabalho. 5 às mãos, trabalho. O segundo recebe 2 talentos. Né? Qual que é a missão desse segundo? Família. O número 2 representa a ideia de casal, de família. Ou seja, a missão dele é dentro da família. O terceiro recebe 1 talento. Que é o que recebe mais. Por quê? Porque ele recebe conhecimento espiritual. Um é Deus. Então, 3 companheiros reencarnam.
Um com a missão junto à espiritualidade, que é o que recebe um com a missão junto à própria família, que é o que recebe 2, e um com a missão junto a trabalho. Né? E eles o mestre vai embora e deixa eles lá. O que tinha 5 trabalha com ele e multiplica, ganha mais 5. Que tinha o conhecimento do trabalho, né? A missão dele era ali no dia a dia. O que tinha uma missão no campo da família, ele age bem no campo da família, multiplica o valor dele. O que tem um conhecimento espiritual, que é o que recebe 1 talento, né? O que ele faz? Ele enterra. Quando o Senhor volta, o que ele faz? Ele chama primeiro o que recebeu 5, né? Fala assim, o que você fez? Multipliquei, só me deu aqui uma missão no campo da família, né? Reencarnei aqui para ser pai, ser mãe, ser, né? Tá aqui, Senhor, ó, fiz o trabalho. Aí o Senhor faz certo, bom e fiel, agora você vai ter, entra aqui na glória do seu Senhor. O segundo, a mesma coisa, como chegar ao Senhor e falar assim, ó, Senhor, o Senhor me deu aqui uma missão, né? No campo familiar, né? O outro eu trabalho, esse aqui é o campo familiar, desculpa, né? O que tem 2. Né? Então, trabalhei minha família, fui um bom pai, fui um bom companheiro, né? Fiz o que eu podia, Senhor, né? O terceiro, que é o que recebeu 1, ele já chega falando para o Senhor, Senhor, sei que és severo, ou seja, ele conhecia o Senhor, os outros não conheciam. Por quê? Porque ele é o que conhecia o espiritual, um amigo de Deus, né? Deus, só Deus é um. E aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, sei que é severo, sei... O cara conhecia tudo, por isso tive medo e fui enterrei seu talento. Ou seja, muitas vezes quando a gente... Isso tem tudo a ver com o servo fiel aqui de Jesus. A gente recebe conhecimento espiritual, né? E o que a gente faz com esse conhecimento espiritual? Enterra. Não multiplica. E aí o que acontece? O Senhor tira o conhecimento espiritual de quem tem 1, né? E dá para quem tem 10. Ou seja, você tem trabalho, agora ganha conhecimento espiritual. Deslancha. Porque ao que tem, mais será dado. Entendeu o conceito? Então o valor espiritual que eu recebo ao reencarnar, né? E que eu utilizo bem, eu multiplico e torno meu. O valor espiritual que eu recebo e que eu não utilizo, eu perco. Por quê? Porque eu não soube valorizar. Talvez no futuro, se eu correr atrás, se eu fizer muito, né? Eu tenho uma outra chance com aquilo. É o que Jesus está falando aqui, ó. Né? Mas, olha só, se aquele servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Né? É quando eu pego a verdade espiritual e eu uso isso para ter vantagem. Na hora que Jesus retornar, né? Ou seja, na hora que eu for para o plano espiritual, né? Na hora que eu ficar face a face com a minha consciência, aí o bicho pega. Né? Por quê? Porque eu estou diante da minha própria hipocrisia. A parte dele vai ser com os hipócritas. Né? Por isso que o trabalho do bem, a gente tem que fazer, como diria o Francisco de Assis, devagar, com certeza. Poucas coisas, mas bem feitas. Né? Tem até a questão dentro desse texto aqui. Né? Essa semana a gente estava com os amigos espirituais, a gente recebeu umas mensagens dos amigos espirituais, e o Lucas falava isso pra gente. Ele estava falando o seguinte, que nós somos preocupados demais em fazer tudo. A gente acha que a gente tem que viver tudo que tem na encarnação, né? Então eu estou aqui, né, com 50 séries para me assistir, eu quero fazer todos os cursos de pós-graduação que existe, eu quero estar em todos os eventos que eu dou conta, né? Aí eu estou morto, eu saio morto de um negócio para ir para o outro, para ocupar meu tempo. Né? É aquele pai, aquela mãe que bota o menino em 15 aulas diferentes. O menino sai do piano para ir para a aula de matemática, depois ele vai para a aula de música, depois vai para a aula de natação, depois ele vai lá para a aula de robótica. Então a vida do menino é um eterno aprender ali, né? Que quase que deixa o menino doido para um dia ele arrumar um emprego no qual ele nunca vai estar satisfeito, porque ele vai ter que fazer uma outra especialização, né? Sempre nessa onda. E isso engole a nossa vida. Então tem hora, né, um momento que nós estamos vivendo, a maior prova da gente é o quê? Nós temos que parar. Fazer aquilo que é a nossa essência. Aquilo que vibra o nosso coração. Não é fazer muito, é fazer bem feito. Não é fazer em quantidade, é fazer com qualidade, né, e com profundidade espiritual. Aí, meus amigos, aí nós vamos conseguir ser felizes, né? Aí nós vamos conseguir, né, despertar, né,
outros valores, né? Outras situações, né? Nós vamos conseguir acordar, né? Outros valores espirituais que a gente está precisando tanto, né? Então o que acontece, né? Vamos trabalhar no bem e vamos fazer o que a gente dá conta. Vamos fazer aquilo que a gente dá conta, né? Vamos fazer aquilo que a gente dá conta, né? Vamos fazer sem querer ser tudo e todos ao mesmo tempo, né? Sem querer ser engolido pelo momento espiritual que o nosso planeta está passando. Nós estamos sendo dominados, né? Dominados muitas vezes pela treva, né? Nós estamos sendo muitas vezes dominados, né? Pelo ódio, pelo ressentimento, pela correria incessante, né? Que nos massacra, que nos domina, que nos agride, né? E aí o que vai acontecendo? Nós vamos nos tornando cada vez mais desesperados para fazer tudo. Porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir para aquela festa, né? Então a gente vive a vida numa correria sem fim para fazer 1000 coisas sem fazer nenhuma. Porque enquanto a gente está fazendo uma coisa, a gente já está desesperado pelas outras 5 que estão esperando para ser feita. Então a gente simplesmente passa pelas coisas. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos desenvolvendo, como diria lá os amigos espirituais, estranhas patologias, né? Espirituais. Nós vamos começar a desenvolver, né? Estranhas e desequilibradas patologias espirituais. E aí nós vamos sofrer, né? Aí nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problema, nós vamos ter sofrimento, né? E aí, o que acontece? A gente vai ficar perdido, né? A gente vai ficar preso, né? Então, assim, é muito importante a gente se lembrar dessa parte, né? Se lembrar de que nós somos espíritos imortais. Nós não estamos aqui para, né, numa corrida desenfreada para ter o máximo de prazer possível. Isso é a nossa grande ilusão, né? Coisa que a espiritualidade está falando que a maior prova que a gente está tendo hoje enquanto encarnado é exatamente essa. A gente quer fazer tudo, quer viver tudo, né? Como se não houvesse amanhã, como se nós não fôssemos espíritos, né? Imortais, a caminho da luz, né? Como diriam lá os amigos iluminados, né? Então, às vezes, né? E talvez a melhor coisa para o nosso momento espiritual é o que? Poucas coisas, mas bem feitas, né? Tem uma frase do Paulo para o Gamaliel, do Gamaliel para o Paulo, né? Quando o Paulo vai visitar o Gamaliel lá na cidade de Palmira, né? Lá no livro Paulo Estevão, a primeira coisa que o Gamaliel fala para o Paulo: simplifica a tua vida. Simplificar a tua vida, né? Não é fazer 1 milhão de coisas, é fazer poucas coisas, mas bem feitas, né? Não querer ser tudo para todos. E como isso é difícil, né? Como a gente sofre com essa questão, né? Porque a gente quer fazer tudo, né? A gente quer realizar tudo, né? A gente quer, né? A gente quer ficar, né? Se envolver, né? A gente quer fazer, né? A gente quer agir, a gente quer construir, a gente quer, né? Tantas coisas que a gente quer, e isso acaba virando um desespero, uma ilusão, né? E aí quando o Senhor volta, nos pega com a calça na mão, né, gente? Nos pega ali numa situação ali de desequilíbrio, né? De erro, de fragilidade, né, meus amigos? Mas é isso, né, pessoal? A gente vai dando continuidade aqui ao estudo, né? Nós estamos chegando ao final, né, desse capítulo aqui do Evangelho, né, dominados pela impaciência, né? E amanhã nós temos tratamento espiritual, né, às 8 da noite, lembrar todos aí, né, tratamento 8 da noite, né? E sábado agora, né, a gente tem o nosso trabalho social lá no Francisco de Assis, quem quiser ir lá conhecer, né, tá convidado,
Nós estamos aí fazendo o corre aí, final das sextas desse mês, né? A gente vai entregar no sábado agora, né? Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver com muito amor, muita luz, né? Até amanhã, na hora do nosso tratamento, né? Vamos fazer nossa prece aqui e agradecer ao Mestre. Jesus, amigo e mestre, te agradecemos pela oportunidade que recebemos e te pedimos neste momento que nos envolva com amor. Dá-nos, Senhor, a paz, o entendimento e a boa vontade, permitindo que possamos estar ao teu lado, na vivência, na luz, no afeto. Fica conosco, divino amigo, e permite que possamos seguir a teu lado, na caminhada do bem e do afeto, da luz e do amor. Fica conosco, mestre amigo. Abençoa o nosso lar, a todos aqueles que amamos e a todos aqueles que precisamos aprender a amar. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, até amanhã, Amanhã estaremos lá, se Deus quiser, com tratamento, 8 horas, aqui pelo Instagram. Muita paz, muita luz aí a todos. Que Jesus nos abençoe sempre, Que Deus nos abençoe aí. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser e permitir. Com certeza vai. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.